começar a segunda aula do nosso hipercurso. Na aula anterior, eu disse a você sobre o que nós aprenderemos aqui nesse curso. Eu disse sobre como nós aprenderemos, ou seja, a metodologia utilizada aqui. E nós também falamos sobre um tal contrato. Lembra dele? Aquele nosso acordo entre o que você tem que fazer e o que eu tenho que fazer para que nós atinjamos o nosso objetivo? Então, eu não me esqueci, hein? Estou aguardando você enviar o seu contrato. Nesta aula de número 2, você vai efetivamente aprender a criar a sua primeira página web. Então, o objetivo é que até o final dessa aula você entenda como funcionam os princípios básicos da internet e você vai perceber como é fácil criar um site apenas com os poucos recursos que nós temos no nosso computador. Sem mais delongas, vamos então lá para a tela do computador para que você possa ver realmente na prática. O que você está vendo aí é a tela do meu computador e eu vou ficar aqui nesse espaço menor para que você não me perca de vista e, enquanto eu falo, você vê aí a tela do meu computador em tela cheia, tá bom? Agora, o que você está vendo aí é um arquivo em PDF que eu vou disponibilizar para você aqui na plataforma do curso e nesse slide em particular nós temos o roteiro dessa aula de número 2. Então aqui nós vamos aprender a linguagem HTML, o que são tags, a estrutura básica, vamos aprender na prática a criar uma página HTML e no final dessa aula você vai desenvolver aí a sua segunda tarefa. O primeiro assunto é a linguagem HTML. Porém, antes de falar sobre a linguagem HTML, eu gostaria de fazer uma analogia com uma outra linguagem que você conhece muito bem, assim espero, para que você entenda melhor como funciona uma linguagem. A linguagem que eu vou usar de exemplo, de analogia, é a língua portuguesa. Essa que nós estamos utilizando para nos comunicar. Na língua portuguesa, nós temos as letras e cada letra possui um significado, possui uma fonética e possui um símbolo. Quando nós agrupamos as letras, nós formamos palavras. Quando nós agrupamos palavras, nós formamos frases. E aí nós conseguimos nos comunicar igual nós estamos fazendo aqui agora. Na linguagem HTML não é muito diferente. Nós possuímos também unidades básicas chamadas de tags. E aí cada tag possui um significado e quando nós combinamos várias tags, nós conseguimos construir um site, ou seja, uma página web. HTML é a abreviação de Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de marcação de texto. Futuramente eu explicarei melhor o porquê desse nome, mas nesse momento é o suficiente para que nós possamos dar continuidade às nossas aulas. Bom, a linguagem HTML, como eu já disse, ela baseia-se em tags. Uma tag é a menor unidade de programação dessa linguagem. E aí nós temos aí no slide para você um exemplo de uma tag HTML. Uma tag HTML é formada basicamente da seguinte forma. Nós temos o sinal de menor, nós temos ali dentro algum conteúdo e depois nós temos o sinal de maior. Nós temos diversas tags HTML que nós aprenderemos aqui ao longo deste curso, ok? E essas tags HTML, elas são compreendidas, elas são interpretadas por programas também chamados de navegadores ou browsers. Tanto nós aqui, programadores, quanto os browsers, entendem a linguagem HTML. Então, nós vamos escrever uma página utilizando as tags e aí nós vamos pedir para que seja aberto essa nossa página com um navegador. Esse navegador pode ser Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou mesmo o Opera. Veremos agora com um pouco mais de detalhes a anatomia de uma tag HTML. Bom, aí nós temos na tela para você duas tags HTML que são um pouquinho distintas. A primeira tag é a tag BR. Não se preocupe nesse momento com o significado efetivamente da tag. Eu gostaria que você se preocupasse nesse momento com a lógica, como que essa estrutura de programação é criada, ok? Na tag BR, como você pode ver aí, nós temos, é claro, o sinal de menor, temos ali a letra B,
a letra R e depois o sinal D maior. Isto constitui-se uma tag que, no caso aí, serve para quebrar uma linha de texto, ok? Depois, nós temos aí o segundo exemplo, que é muito mais comum, que é uma tag para criarmos parágrafos. Então, nós temos ali a tag P, que começa com o sinal de menor, aí tem a letra P e aí tem o sinal de maior. E observe que existe uma diferença entre a tag BR e a tag P. A tag BR, ela está simplesmente sozinha, está isolada. Já a tag P, ela trabalha em paridade, ou seja, ela trabalha em dupla, o que a maioria das tags trabalha dessa forma. Nós temos então a tag P de abertura e a tag P de fechamento. E aí o nosso parágrafo, o que vai realmente aparecer para o usuário, fica entre a tag P e a tag P de fechamento. Observe que a diferença entre a tag de abertura e a tag de fechamento é apenas uma barra que vem antes da letra P, certo? Então eu vou repetir mais uma vez para ficar bem claro. A maioria das tags em HTML trabalham em paridade, ou seja, em duplas. Você tem uma tag de abertura, no nosso caso aqui de exemplo, a tag P, e lá no final nós temos uma tag P também de fechamento. Agora aqui no nosso material, nós temos a estrutura básica de uma página web. Mais uma vez eu te peço, não se preocupe muito com o significado das tags, em decorar as tags. Eu quero que nesse momento, agora, você entenda a lógica, como que são estruturadas as tags. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer na prática e aí você vai conseguir entender melhor o que significa cada tag. Uma estrutura básica de uma página HTML possui essas seguintes tags. HTML. HTML é a primeira tag que vai aparecer no site e também a última. Tudo que conterá o nosso site estará dentro dessas tags. Dentro dessas tags HTML, nós teremos duas seções principais, que é a seção Head e a seção Body, certo? Dentro da seção Head, nós temos uma tag chamada Title. E aí dentro da tag Title tem aí um conteúdo, ok? Depois na prática eu vou mostrar para você como que vai aparecer esse conteúdo, tá bom? E aí nós temos também, como eu já disse, a seção Body. A seção Body é a seção principal do nosso site. Quase tudo o que aparece no nosso site vai estar dentro da seção Body. E nesse caso, nós temos aí apenas uma tag de parágrafo com o texto Olá Mundo. Ok, então, eu expliquei para vocês a parte teórica dessa aula, agora nós vamos para a parte prática. Então, o que você eventualmente tenha ficado na dúvida, o que é muito provável, então não se preocupe, você vai agora entender na prática. Aqui nesse material que você está vendo, eu tenho um roteiro da aula, então tudo que eu disser aqui, tudo não, né? Tudo é um pouco forte, mas muitas coisas do que eu disser aqui na aula está escrito aqui nesse material que será disponibilizado para você. Nesse momento da parte prática, eu não vou ficar muito apegado aos slides, tá bom? Eu vou fazer realmente aqui no computador para poder explicar melhor. Mas você pode observar aí que o primeiro passo qual é? Abrir o bloco de notas do Windows para que nós possamos editar o nosso site. Eu vou então abrir aqui o meu bloco de notas, vou digitar aqui bloco de notas, vai aparecer aqui no Windows, vou clicar e vai aparecer aqui para mim um programinha bem simples, bem cru, para que eu possa digitar as nossas tags HTML. O segundo passo é digitar os comandos conforme a imagem do próximo slide. Vou mostrar aqui então para você. Esse então é o código que nós vamos digitar no bloco de notas. É o mesmo código que estava lá no slide anterior, certo? E agora eu vou digitar e mostrar para você na prática. Vamos lá então. Bom, como eu já disse, a primeira tag que nós vamos utilizar no nosso site é a tag HTML. Então eu vou digitar aqui, ó, HTML, e aí eu gosto sempre de fazer assim, ó. Eu abro a tag HTML e eu já fecho ela para que eu não me esqueça. E aí, né, reforçando, para fechar uma tag, eu tenho que colocar o sinal barra, ok? Bom, dentro da tag HTML, eu tenho duas seções, que é a seção Head e a seção Body. Então eu vou lá,
abrir a tag head, opa, desculpa, e eu vou fechar a minha tag head. Em seguida, eu já vou abrir a minha tag body e eu já vou fechar a minha tag body. Agora, dentro da seção head, eu vou colocar uma tag chamada title. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar title, já vou fechar o meu title e agora, dentro da tag title, eu vou escrever curso de HTML, ok? E aí, dentro da seção body, eu vou colocar um parágrafo. Eu vou fechar já o meu parágrafo e dentro do parágrafo eu vou escrever o texto Olá, mundo. Certo? Bom, eu acredito que você deva estar digitando comigo, certo? E eu vou pedir que você faça exatamente do jeitinho que eu estou mostrando aqui para você. Ok? Combinado? Porque senão pode ser que alguma coisa saia fora do controle e aí fique mais difícil de você realizar essa primeira tarefa. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar esse arquivo em um formato que o navegador web, o Google Chrome, Firefox ou qualquer outro navegador consiga entender. Como que nós faremos isso? Eu vou clicar aqui na opção Arquivo e Salvar. Quando eu clico em salvar, aparece aqui para mim algumas opções que são aonde eu quero salvar, qual o nome do arquivo e qual o tipo do arquivo. A primeira coisa que nós vamos fazer é marcar aonde que nós vamos salvar esse arquivo. Então eu vou salvar aqui em uma pasta que eu tenho chamado curso HTML CSS aula 01. Eu vou salvar aqui dentro dessa pasta. Eu recomendo também que você faça essa organização no seu computador. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar aqui o tipo de arquivo e eu vou colocar todos os arquivos, ok? E agora, no nome do arquivo, eu farei o seguinte, eu vou abrir aspas e eu vou escrever Olá, mundo, sem acento, sem espaço, tudo junto. Ponto HTML e eu vou fechar as aspas, ok? Então eu fiz isso. Vou clicar agora no botão salvar. Quando eu fiz isso, aparentemente não fez nada. Porém, se eu vier aqui, ó, na área de trabalho, aqui eu tenho a pasta, vou dar 2 cliques, vou abrir aqui a pasta aula 01, aí eu tenho um arquivo aqui chamado Olá Mundo. E observe que o ícone que está aparecendo ali é o ícone do navegador Google Chrome. Então eu vou dar 2 cliques nele e você vai observar que vai abrir aqui vai abrir o navegador e olha o que está escrito Olá Mundo, que é justamente o que nós digitamos lá no parágrafo. Vou mostrar agora o nosso código do lado. Então você está observando que na seção body do nosso site, nós escrevemos o parágrafo chamado Olá Mundo, ok? E na seção title, nós escrevemos curso de HTML. E olha só o que está escrito aqui na aba do navegador, curso de HTML, ok? Então, eu deixei para falar somente agora, para ficar mais fácil de você visualizar o que realmente acontece quando você coloca alguma coisa na tag title. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um parágrafo aqui dentro da seção body. Vou dar um enter. Vou criar aqui, então, mais um parágrafo. E vou escrever agora o meu nome. Júnior Gonçalves. E vou fechar o parágrafo. Então, observe que eu fiz um pouco diferente agora. Na primeira vez, eu abri a tag P, fechei a tag P e depois eu voltei o meu cursor e escrevi Olá Mundo. Agora eu fiz um pouco diferente. Eu abri a tag P, escrevi o meu nome e depois eu fechei a tag P. Qualquer uma das opções funciona. A questão é que você não pode se esquecer de fechar a tag, tá bom? Bom, continuando então. Eu fiz a alteração no meu site, aí eu vou clicar aqui no navegador e vou dar F5. Observe que não aconteceu nada. Pô, Júnior, não funcionou, eu coloquei, né, o meu nome lá e não funcionou. É porque é o seguinte, eu não salvei o arquivo. Se você, né, observar, aqui no meu bloco de notas tem um asterisco e o nome do Olá Mundo. Quando tem esse asterisco, quer dizer que o arquivo não foi salvo. Se esse arquivo HTML não foi salvo, não vai aparecer aqui no navegador.
ok? Bom, eu vou vir aqui agora então, arquivo, salvar, e agora que eu clicar aqui e dar um F5, apareceu lá Júnior Gonçalves, ok? Então é isso. Se por acaso você perceber que não está mudando, muito provavelmente é porque você esqueceu de salvar o arquivo. Então é o seguinte, né? Terminei aqui o que eu queria passar hoje para você. É importantíssimo que você faça exatamente o que eu fiz aqui durante essa aula, porque, ó, lembra do exemplo da bicicleta? Ninguém aprende a andar de bicicleta só assistindo o vídeo. E você não vai aprender HTML se ficar só assistindo eu digitar aqui os comandos. Você precisa assistir, é claro, me ver fazendo, mas também precisa aí abrir o seu bloco de notas e digitar exatamente do jeito que eu digitei aqui e fazer os seus testes. É só assim que a gente aprende a andar de bicicleta e é só assim que a gente aprende a programar em HTML. Bom, isto é o que eu gostaria de passar para vocês nessa segunda aula. Então vamos recapitular um pouquinho o que nós aprendemos. Nessa aula, nós aprendemos que existe uma linguagem chamada HTML, que é a linguagem mãe para a criação de sites. Hoje foi a primeira aula. Nós aprendemos que a linguagem HTML é formada por tags, que são as menores unidades de programação HTML. Nós aprendemos que toda página HTML possui uma estrutura básica. Ao longo do tempo, nós vamos entender melhor o porquê que tem cada seção nessa estrutura básica. Nós aprendemos, na prática, a criar a nossa primeira página web. E aí nós utilizamos o famoso Olá Mundo, que é criar um site com essa frase, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Nós falamos um pouquinho sobre teoria e aí depois nós fomos para a prática. Eu gostaria de dizer aqui que a maioria das aulas seguem essa metodologia. Eu sempre vou me esforçar ao máximo para trazer para você um pouco de teoria e logo em seguida um pouco de prática, para que a prática ajude a entender a teoria e a teoria ajude a entender melhor a prática. E agora eu vou voltar lá para a tela do computador. Bom, terminamos aqui então a aula e nós temos aqui uma tarefa para você fazer ao final dessa aula. E antes de falar da tarefa, eu gostaria de falar da maldição do Olá Mundo. Entre os programadores existe aí um consenso de que toda vez que você está aprendendo uma linguagem nova de programação, você deve usar o exemplo do Olá Mundo. Porque se você não fizer isso, você será amaldiçoado e não aprenderá essa linguagem. Eu não sou muito supersticioso, mas, na dúvida, eu prefiro não me arriscar e eu sempre uso o exemplo do Olá Mundo quando eu estou aprendendo alguma nova linguagem de programação e, não sei você, eu não me arriscaria. Afinal de contas, todo mundo aqui que está fazendo esse curso quer aprender a criar sites com HTML e CSS. Então, fique à vontade. A tarefa, então, consiste em você reproduzir o exercício do Olá Mundo, esse que eu acabei de fazer com você, e aí você vai colocar, ao invés de Júnior Gonçalves, você vai colocar o seu nome, tá bom? E aí você vai tirar um print da tela e vai postar pra gente lá no nosso servidor no Discord, para você dizer, para mim e para todos os colegas do Discord, que você está livre da maldição do Olá Mundo, certo? Caso você tenha alguma dificuldade sobre como tirar print, como postar lá no Discord, eu tenho uma aula extra aqui na plataforma chamada Como utilizar o Discord. Nessa videoaula você vai ter todas as orientações para você fazer aí a sua tarefa. É isso, pessoal. Vejo você na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.